Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Gostaria de deixar um trechinho de uma palavra que está aqui no Evangelho segundo Mateus 25, onde o Senhor fala sobre a parábola das 10 virgens. E ele disse assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O Senhor, ele está falando de caminhada, né? Quando a gente confessa Jesus Senhor Salvador da nossa vida, nós somos chamados para uma caminhada. E essa caminhada é nos caminhos estreitos. E a gente sabe que caminhar nos caminhos estreitos não é fácil. Tem muita coisa que nos dispersa, que vai nos tirando, que vai tirando o nosso foco. Mas nós precisamos ter prudência, nós precisamos ser vigilantes, para que a gente possa entrar na porta que é Jesus Cristo. E quando Jesus ele fala aqui, né, quando ele fala de bodas, quando ele fala de esposo, ele está falando de casamento. Quando a gente fala de casamento, ele fala de intimidade, para que a gente possa entrar nessa, né, na bodas do Cordeiro, para que a gente possa herdar a salvação, para que a gente possa herdar essa coroa, né, incorruptível, que Paulo falava tanto, né, que Paulo falou tanto. É preciso vigilância, é preciso, às vezes nós vamos ser esmagados, às vezes a gente vai, né, ser moído, mas é preciso que a gente persevere, é preciso que a gente tenha azeite, que a gente tenha unção, que a gente tenha intimidade com Jesus Cristo. É preciso que a gente, nessa nossa caminhada, que a gente abandone as coisas que nos dispersa, que tira o nosso foco. Então a gente vê que 5 delas saiu de qualquer jeito. E nós não podemos servir de qualquer jeito. Nós precisamos ter entendimento, ter discernimento que o que Deus fez por nós, a grandeza desse amor, de abrir mão, né, da glória dele, descer aqui. Nós precisamos honrar esse amor, nós precisamos honrar essa graça, né, do Senhor por nós. E Paulo ele fala aqui em Filipenses 3:13, ele diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, se ele fosse olhar para trás, se ele fosse deixar com que tudo que ele fez no passado, né, ele assolava a igreja, matava, liderava. A gente vê que ali, quando Estevão estava ali pregando a palavra, que ele estava ali liderando toda aquela situação, então dispersava os cristãos. Então, se ele fosse olhar para trás, o que ele fez, o que foi a vida dele do passado, ele não tinha feito uma caminhada com excelência, né? Quando ele chega lá e no final e fala, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? A gente está em busca dessa coroa incorruptível, que é a salvação, que é a entrada na bodas do Cordeiro. E nesse nosso processo nós temos que ter entendimento que nós precisamos nos santificar, não é sem pecado, né? Mas nós precisamos ter entendimento que a nossa caminhada é um processo de santificação. E nós precisamos deixar muitas coisas para trás. A gente sabe que é difícil, não é fácil a gente andar nesse caminho estreito e entrar nessa porta estreita, mas nós precisamos ter entendimento. Nós precisamos entender que nós temos que ter luz. A gente vê que 5 delas aqui tinham até lâmpadas, mas não tinha
esse conhecimento, não tinha o azeite para manter essa chama acesa, né? E a palavra diz lá em Provérbios, quem disse isso foi Salomão, né? O homem que tinha sabedoria de Deus, que a nossa caminhada aqui ela é como a luz da aurora, né? Que a gente vai brilhando mais, mais e mais até se tornar dia perfeito, né? Até a gente ter condições de entrar na bodas do Cordeiro, até a gente ter condições de entrar, né, de herdar essa salvação. E a gente precisa ter entendimento que a gente não pode dispersar nesse caminho, nós precisamos ter discernimento. E aqui eu faço uma pergunta para vocês, irmãos, eu meditando na palavra, e eu não sei o que Jesus pensaria, né, com relação a essas 5 que estavam prontas para entrar nas bodas e 5 não. Será que Jesus ficaria satisfeito né, de nós como igreja hoje, de deixar essa parte da igreja para trás, parte da igreja perder a salvação? Ele deixa claro com aqueles discípulos ali, com os seguidores dele nos caminhos de Emaús, né? Eram pessoas que largaram suas casas, suas famílias para segui-lo, mas não tinha entendimento, não tinha conhecimento da palavra. E a gente vê que Jesus não quer que ninguém, né, que ninguém se perde no meio do caminho. O desejo dele é que todos venham ser salvos. O preço que ele pagou na cruz foi muito caro, né? Foi preço de sangue para que parte da igreja dele fique para trás. E qual que é o nosso compromisso como igreja, né? A igreja prudente, a igreja que está forte, que está firme na rocha. É o dever dela se compadecer com aquela que está fraca, é o dever dela de carregar junto, de mostrar, de abrir a visão espiritual, né? É para isso que nós somos chamados, para ser luz, para aqueles que estão na escuridão, para aqueles que jazem em trevas. Então, é um compromisso nosso. Jesus, ele deixa claro, quando ele não permite que aqueles discípulos que deixaram tudo, deixaram suas casas, suas famílias, para segui-lo, mas não tinha conhecimento, não tinha entendimento da palavra, mesmo tendo andado com o nosso Senhor Jesus, eles não tinham discernimento, não tinham visão aberta, né? Não enxergava a luz que é Jesus Cristo. E quando eles voltam decepcionados para casa, Jesus logo vai ao encontro deles e vai abrindo a visão espiritual, vai ensinando a palavra para eles. Esse é o nosso dever, é o nosso compromisso, porque é da vontade do Senhor que todos nós entramos nessa porta estreita, que todos nós herdamos a salvação. Eu gostaria muito de deixar aqui para vocês uma palavrinha final, que o Senhor fortaleça vocês, né, que vocês carreguem consigo aqueles que estão fracos, aqueles que dispersaram no meio do caminho, aqueles que desanimaram, aqueles que não têm ainda a visão aberta, aqueles que não têm muito entendimento, muito discernimento, para que vocês sejam luz naqueles que estão precisando. E que Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima, irmãos. Deus abençoe vocês grandemente. A paz do Senhor Jesus a todos.